Boa tarde, meus irmãos, boa noite, bom dia, o horário que você for assistir esse trabalho. Eu vim responder então a esta pergunta que foi feita ao nosso canal, que é: dentre os apóstolos de Jesus, algum já reencarnou? Como quem? Então essa é a pergunta. Vale ressaltar que não é muito interessante para nós espíritas saber quem já reencarnou, quem não reencarnou. Isso não acrescenta muita coisa no conhecimento espírita. O que vale é o trabalho, né, do espírito quando ele está na sua missão. Mas nós temos sim informações que alguns apóstolos de Jesus já reencarnaram. E o mais famoso, né, que nós conhecemos é João Evangelista. O João, que estava com Maria, que ficou com Maria, né, foi deixado para tomar conta da mãe de Jesus. Jesus pediu a ele, disse: mãe, eis o seu filho, filho, eis a sua mãe. Então, o João Evangelista, naquela época, ele tinha em torno de 20 anos, 21 anos, no máximo. E então ele reencarnou. Ele reencarnou como São Francisco de Assis em 1182. Ele nasceu no dia 5 de julho de 1182 ou 1183. Os pesquisadores não têm uma data certa do nascimento de Francisco de Assis, mas Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Nós podemos encontrar isso na obra espírita Francisco de Assis, do Miramês, do espírito Miramês, que foi psicografado pelo médium João Nunes Maia. Então é muito interessante essa história, esse livro. É um livro grosso, profundo, tem todo o trabalho de Francisco de Assis e o retorno dele, como foi programado, a família que ele iria chegar. Ele reencarnou na Itália, na cidade de Assis, na Hungria. Ele retorna ao plano físico com a grande missão de trazer de volta o amor do Cristo, porque naquele tempo, na Idade Média, a Igreja, né, que ficou responsável, que trouxe o cristianismo, que passou a ser trabalhado pelo Estado na época de Roma, né, no Império Romano, no ano 533, mais ou menos por aí, salvo engano, o imperador se torna cristão. Então ele assume a doutrina cristã em Roma. Claro que aí sim houve muita modificação, houve muita deturpação, houve muita mudança do cristianismo primitivo. Mas aí passaram-se os séculos e a Igreja, principalmente no século da Idade Média, né, que é a Idade das Trevas, a Igreja perseguia, matava, teve muitas guerras. Inclusive Francisco de Assis participou. Ele queria ser um soldado das cruzadas, mas ele viu que depois não era exatamente essa a missão dele. Então, a Igreja que representava o cristianismo, ela se tornou uma potência material, deixando de lado os valores morais que o Cristo nos trouxe. Então Francisco de Assis retorna, João Evangelista retorna ao planeta através da personalidade de Francisco de Assis, como um trabalho de restaurar a Igreja. Inclusive, quando Francisco de Assis recebia essas mensagens, né, porque ele era médium, em potência muito grande,
ele recebia essas mensagens, ele achava que era para reformar a igreja. Então ele até reformou uma igreja onde ele morou. E não era essa. A reforma que se pretendia era a reforma moral, dos valores que o Cristo nos trouxe, do cristianismo. Então ele fez um trabalho muito, muito, muito importante na Idade Média, como Francisco de Assis. O outro caso que nós temos notícia é de Joana de Cusa, que também foi seguidora de Jesus. Joana de Cusa esteve de volta ao planeta, reencarnou também na mesma época de Francisco de Assis, que nós sabemos que Joana de Cusa é Clara de Assis. Clara de Assis é a reencarnação de Joana de Cusa. Ela nasceu em 1193 e faleceu em 1252. Ela participou, junto com Francisco de Assis, desse trabalho da caridade, do amor, da fraternidade, inclusive criando a formação, né, das Clarissas, que é a Irmandade das Clarissas. Francisco criou a Irmandade dos Franciscanos e Clara a Irmandade das Clarissas. Mas nós sabemos também, por que nós sabemos isso? Onde está contido isso? Clara de Assis é a reencarnação de Joana de Ângeles. Pelo Divaldo e por vários biógrafos da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, é que nós sabemos dessa história. Ela nasceu depois, voltou à Terra, né, reencarnou outra vez, como Juana Albiger Ramírez de Santillana, mais conhecida depois, ela troca o nome para Sor Juana Inés de la Cruz, que foi no México, aí já em 1651, e faleceu em 1695. Então ela vem como Clara de Assis em 1193, retorna ao planeta Terra, dessa vez como uma freira, né, uma Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poetisa, trabalhando na divulgação também do cristianismo, todo esse processo na cidade do México. E volta novamente, reencarna desta vez no Brasil. Onde? Na Bahia. Ela reencarna na Bahia como Sor Joana Angélica, também uma freira que trabalhou, que fez um trabalho de caridade também muito grande, e nasceu em 1761 aqui no Brasil. Ela retorna e trabalha intensamente no trabalho de libertação, né, de independência do Brasil. Ela inclusive defende, tem lá a biografia da Joana, né, que ela defende o local, a ordem, né, ela trabalhava na Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Como ela foi heroína nessa independência? Ela defendeu as freiras porque os portugueses queriam invadir, né, o convento, e ela não deixou, até que um dos soldados portugueses perfura, né, o peito dela com a baioneta. Então ela morre, mas deu tempo das freiras fugirem da perseguição dos soldados portugueses. Então ela foi uma heroína da independência, ela trabalhou por isso, ela ajudava muito, ela trabalhava muito nesse ano, e ela morreu em 1823. Ela nasceu em 1761 e morreu em 1823. E era Joana de Cusa, aquela que foi queimada, né, com o filho, na época de Jesus. 50 anos, salvo engano, ou 60 anos depois, né, da crucificação do Cristo.
Então ela foi perseguida por Roma e morreu queimada. Outro que nós temos notícia, mas aí já é uma notícia mais cuidadosa, que nós temos que esperar talvez para ser confirmado, é o retorno também de Simão Pedro, né? Pedro, que ficou responsável pelo colégio apostólico depois que Jesus foi crucificado. Ele retorna, né, e deixa o trabalho da divulgação do cristianismo com Pedro. Ele volta primeiro como Frei Leão, que ajudou Francisco de Assis no ano de 1182, lá na Idade Média. Ele era o Frei Leão que acompanhava Francisco para todo quanto é lado. Se tem notícia que era Simão Pedro. E ele retorna depois como Pietro Baldi, já em 1886, e morre em 1972. Ele nasce na Itália, Pietro Baldi nasce na Itália, mas depois vem morar no Brasil e morre em São Vicente, São Paulo, em 1972. Escreve uma obra fantástica, que é a obra explicando, né, as leis do universo, explicando os planetas, explicando isso tudo. O nome é A Grande Síntese. Se eu não me engano, são 10 livros, né, que ele publicou, que é A Grande Síntese, explicando todo o movimento universal de criação, de espiritualidade, todas essas coisas. E o outro apóstolo, que também nós temos notícia através de Leon Denis, é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Ele retorna em 1412 como Joana d'Arc. Ele vem redimir aquilo que ele cometeu, o erro que ele cometeu, porque a intenção dele não era levar Jesus à crucificação, muito pelo contrário, ele era como se fosse um articulador político. E a gente tem que entender que ele, do grupo de apóstolos, dos 12, era ele que tomava conta da situação financeira do grupo. Então a visão dele era muito política administrativa. Então ele tentou um acordo com o Sinédrio, mas foi traído pelo Sinédrio. E ele fica tão desgostoso que ele se enforca. Mas Jesus dá a oportunidade a ele. Ele reencarnou outras vezes, mas nós não temos notícia, mas nós temos notícia que ele reencarna, como dito por nosso Leon Denis, como Joana d'Arc, em 1412, para libertar a França, para ajudar a França a se libertar do jugo dos seus inimigos. E nós temos também notícia de um apóstolo, que é o 13º apóstolo, que nós vamos conhecer quem é. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi Zaqueu à época, né? Zaqueu Matias à época de Jesus. Então ele foi o 13º. Ele ficou conhecido como o 13º apóstolo, porque ele fez muita coisa pela divulgação. Quando Jesus foi na casa dele, ele passou a seguir a doutrina cristã, seguir esses valores todos, e mudou muito a vida dele. Depois ele volta como Quinto Varro, numa vida seguinte, como Quinto Celso, como Parmênio e Carlos Felipe I. Isso tudo está no livro O 13º Apóstolo. Quem quiser pesquisar a história de Bezerra de Menezes, está lá nesse livro, O 13º Apóstolo. Mas todas essas informações, nós temos que chegar a um consenso. Nós temos que pensar sobre isso. Esses livros mais famosos, que têm médiuns categorizados, muito bem. Mas outros a gente tem que tomar cuidado, que se diz reencarnação de um ou de outro. Mas o que é mais importante é a missão que eles nos deram. Muito obrigado
e a paz de Jesus esteja com todos.